Boa noite, a graça e a paz a todos. Deus abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez juntos no nosso encontro de oração das quintas-feiras. E é um tempo de alegria, é um tempo de estarmos na presença do Senhor. Todas as quintas-feiras, às 20h30, nós nos encontramos aqui. Então eu fico feliz quando nós podemos estar aqui de quinta-feira para agradar o Senhor, para buscar o Senhor, para encontrar os irmãos e juntos orarmos por tantos motivos, né, irmãos? Nós temos vivido dias difíceis, temos conversado com tantas pessoas que têm passado tanta dificuldade e sabemos que a oração é a chave de toda mudança, porque ela nos move em fé. Então, nessa noite eu quero te convidar a fazer uma breve oração já, para entrarmos já na presença do Senhor. Vamos lá orar comigo? Pai Celeste, amado Senhor, bom pastor do nosso coração, nós te agradecemos por esta noite, por este encontro diferente, Senhor, mas muito autêntico de coração, porque queremos estar na tua presença juntos, embora cada um em sua casa, cada um, Senhor, buscando com o seu coração a sua presença, mas queremos estar irmanados juntos, orando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e pedindo, Senhor, que o Senhor seja gracioso, misericordioso, justo, benigno e bondoso para conosco nesta noite. Te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, nós podemos começar e eu quero te convidar. Primeiro, eu quero te convidar a compartilhar esse pequeno vídeo para que você possa fazer chegar até as pessoas, seus amigos, sua família, que está precisando orar, está precisando estar conosco, uma mensagem que nós vamos ver agora para que possa abençoar outras vidas também, ok? Então, podendo, compartilha. Você que chegou aqui pela primeira vez, você que está recebendo aqui esse vídeo, nós nos encontramos todas as quintas-feiras, às 20h30, aqui no Facebook, para que nós possamos fazer a nossa reunião de oração, visto que nós não podemos mais fazer da igreja, porque por conta da pandemia ela está fechada, ok? Então, agora eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, abrir a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler 3 versículos. Vou ler a partir do versículo número 26. Então, segunda carta aos Coríntios, 4, 26. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E que legal aqui esse trecho, né, da escritura, e que importante que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Então, nesse texto ele está lembrando que todos nós somos atravessados por sentimentos, por aflições, por dificuldades, enfim, a cada dia. E quando nos deparamos com essas dificuldades de diferentes formatos, tamanhos, motivos, isso muitas vezes nos abala. Mas o texto diz que as nossas aflições cotidianas, aquelas que eu e você temos, sejam quais forem, elas são momentâneas, elas são aflições por apenas um período de tempo, por um momento que, embora para nós pareça muito grande, muito difícil, isso um dia resultará em glória eterna sobre a nossa vida. Então, o apóstolo aqui nos desafia a não olhar para o que está acontecendo à sua volta, que é aquilo que você está vendo, aquilo que está te envolvendo, mas ele nos lembra
que o que nós não vemos com os nossos olhos humanos, mas que nós podemos contemplar com os olhos da fé, dura para sempre, porque nos traz a segurança da ressurreição do Senhor, nos traz a segurança de saber que o Senhor cuida de nós, nos traz a graça de recebermos da boa mão do Senhor a vontade dele sobre a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, aqui ele chama atenção para algo que a gente já devia saber, que às vezes a gente não consegue reagir da forma como o Senhor deseja, que é a forma que a maneira da gente reagir como de fato a gente acredita, né? No caso, o apóstolo Paulo, ele está falando das dificuldades e dos sofrimentos dele também, né? E dizendo isso, que a luta, quando chega aqui, irmãos, tudo sai do normal, se é que existe algum normal, mas a gente perde um pouco do controle, para não dizer totalmente, muitas vezes. E a primeira ideia que algumas ocasiões passa pela nossa cabeça é olhar para o que está acontecendo e dar lugar a uma série de pensamentos que eu chamo de pensamentos agravantes. Por quê? Porque se eles eles piorar a situação que já provavelmente já não é muito tranquila, né? Então vem aquelas frases à nossa mente, vem aqueles pensamentos, assim, olha, não vai adiantar nada você ficar orando, vai demorar uma eternidade, você não vai ver nada, você não vai aguentar passar por isso, e aí você começa a acreditar que é verdade, vai dizendo, puxa vida, será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração é eficaz? Será que ela passa do teto que está sobre a minha cabeça? Por aí vai, porque você sabe muito bem da onde vem isso. Você consegue caracterizar isto como uma luta espiritual que se trava dentro da nossa mente muitas vezes. E se a gente der ouvidos a esta situação, ela de fato não só vai parecer mais grave, como vai se agravar demasiado em nossas vidas, porque vai revelar novamente as nossas fraquezas, os fracassos que a gente acumula e se lembra deles nessa hora, todas as nossas dificuldades, elas vêm à tona, não adianta. E a gente logo quer ficar abatido, entregar os pontos, para de orar, para de buscar o Senhor e começa a reclamar, começa a murmurar. Mas o Paulo aqui no versículo 16, ele nos dá uma oportunidade, irmãos, de ver as coisas de uma forma diferente. Ele diz assim, olha, no versículo 16, mesmo que o homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que você esteja doente, mesmo que você se sinta enfraquecido, sentindo os efeitos da luta no seu corpo, você não está destruído. Por quê? Porque o seu interior, o seu espírito reage com as forças renovadas que ele recebe do Senhor a cada dia. Como que pode ser isso? Então, isso acontece quando nós oramos, quando nós temos comunhão com pessoas que vão nos ajudar, vão nos aconselhar, vão passar as dificuldades conosco, quando nós buscamos na palavra do Senhor a direção, o sustento, o alimento, a conduta. O Espírito Santo, ele nos fortalece, ele traz até nós a força que a gente precisa. E então, nós podemos pensar, irmãos, que aquilo que a gente está passando, na verdade, não nos define. É difícil, é complicado e às vezes a gente passa a viver a luta, como se nós fôssemos essa luta. Então, eu conheço pessoas que estão doentes, então elas dizem assim, a minha doença tal está agindo assim, a minha
dificuldade X está agindo assado. Mas isso que você está passando não define você, não é a sua identidade, não é o seu fracasso, não é a sua derrota, mesmo que seja uma coisa muito difícil ou que esteja acontecendo há muito tempo. Isto não desqualifica você a orar ao Senhor. E eu sei que você também sabe que quando tudo vai bem, é muito fácil a gente falar com o Senhor e se alegrar e adorar a Deus. Quando as coisas não vão tão bem, a gente entende que este é o significado da nossa vida atual e a gente dá uma afastada do Senhor e permite viver só o exterior, como se a nossa alma não existisse e como se o Espírito Santo não alimentasse o nosso espírito todo dia. Você é o significado da obra que Deus fez em sua vida, da obra que Deus ainda está fazendo na sua vida e da obra que Ele fará segundo os propósitos que Ele tem para você na sua vida. É isso que define você. A gente sabe que a luta não é fácil e o apóstolo Paulo também sabe, então ele vai contrastando aqui no texto aquilo que ele vai trazendo. Então ele fala de corpo e de espírito, ele fala daquilo que o Senhor vai fazendo por nós. Aqui nós vemos no versículo 17, ele vai falando das aflições do presente e da glória eterna futura. Então ele vai fazendo este contraponto a fim de que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, como eu já disse. Mas aí você fala assim, olha, sabe o que é? Eu gostaria muito de conseguir ser assim, mas eu reclamo, eu murmuro, eu falo bastante, eu duvido, eu me desanimo muito fácil, eu ando muito enfraquecida porque tudo que está acontecendo tem mexido muito comigo. E eu entendo quando você diz isso, eu acredito que tantas pessoas têm vivido isso e essa dificuldade, mas a Bíblia diz que a plenitude do Espírito, ela vem para o nosso interior, para nos dar a plenitude da presença do Senhor. E ela virá assim diariamente, quando você buscar a Deus e quando você orar, ela virá de graça em graça, de glória em glória, vencendo batalha por batalha, de vitória em vitória, até a plenitude do Senhor tomar conta da sua vida. Olha, o apóstolo Paulo em Filipenses 2,5, ele fala assim, seja a atitude de vocês como a mesma atitude do Senhor Jesus, né? Então, o que ele está dizendo? Vamos olhar o que Jesus fazia quando ele estava com dificuldade. Então, o que ele deixou para nós lá em João 16:33? Na vida vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, não desanimem. Olha para mim, eu venci o mundo, vocês também conseguem. E essa é a mensagem que o Senhor tem passado para nós. O presente está difícil, a gente sabe disso, mas o futuro aponta para a glória eterna, para aquilo que hoje a gente não vê, mas que a gente pode acreditar. E nós vamos encontrar isso quando a gente perceber que aquilo que é eterno, aquilo que tem peso de glória, faz diferença. E a gente pode, com isso, contemplar pela fé aquilo que a gente não está vendo agora. A solução, a direção, a resposta, a vitória, a bênção. A gente pode contemplar com os olhos da fé. Então, não dá para a gente desanimar e muito menos para desistir. Sabe? A gente não pode se enganar, porque a oração funciona. E funciona bastante. Você já vivenciou isso? Você já teve quantas vitórias de oração, quantas respostas, quantos livramentos, quantas bênçãos você já alcançou pela oração? E o próprio Senhor Jesus, nosso Salvador e Mestre querido, o amado da nossa alma, nos diz, olha, buscai
pedi e batei, porque a promessa dele é: vocês vão achar, vocês vão receber e vocês vão encontrar a porta aberta. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus que torna possíveis todas as coisas, Deus para quem não há impossíveis, que é poderoso, grandioso, glorioso, Ele nos ajuda enquanto nós oramos. Sabe por quê? Porque não é que a oração funcione porque ela vai mudar necessariamente ou mesmo imediatamente a situação que te está afligindo, que está te incomodando. Também não é porque muda a maneira de Deus agir ou de Deus considerar a situação. Ele tem a sua própria maneira. Mas a oração funciona porque ela muda a nós mesmos. Ela muda a nossa atitude, ela nos mostra outras perspectivas, ela alterna a compreensão que nós temos, às vezes, dos fatos, das pessoas ou do todo que a gente está vivendo, num ângulo que a gente não tinha visto ainda. Porque nós podemos transitar em dimensões espirituais muito apropriadas. Peraí que eu vou ajeitar aqui, pessoal. Tudo bem? Só um minuto. Pronto. Desculpa. E isso por quê? Porque nós podemos apresentar ao Senhor aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos incomodando e vamos levando isso para o Senhor e o nosso interior vai falando. Nós saímos da aparência, saímos de nós, daquilo que as pessoas veem e apresentamos ao Senhor aquilo que nós realmente temos no nosso coração, aquilo que nós realmente somos. Nosso interior vai falar, nós vamos nos abrir em palavras, nós vamos trazer para o verbo que se fez carne, as nossas questões. E aí nós começamos a encontrar o caminho da cura para o corpo, para a alma, o caminho da libertação, a resposta da dúvida. Nós encontramos ânimo para a caminhada, encontramos esperança e a fé verdadeira e ativa que vai modificar a nossa maneira de ver. Porque quando nós tiramos o foco da situação, da aparência no mal, a aparência do mal é a ação do inimigo em nossas vidas, que faz muitas vezes um exagero da situação e a gente por si também exagera, a gente dramatiza, a gente enxerga tudo assim com muito mais dificuldade, porque tudo fica pior. A nossa mente fica contaminada quando a gente presta atenção nisso. E também quando a gente deixa de dar ideias, de dar sugestões pela maneira de Deus agir, pela maneira pela qual Deus pode resolver nossas questões. Na verdade, isto muda quando nós colocamos em Deus a nossa alma e o nosso espírito. É isso que muda. O versículo 18 aqui, desse trecho que nós lemos, tão importante, ele fala que os nossos olhos veem aquilo que é temporal, aquilo que é momentâneo, mas a experiência de vida que nós temos com Deus, com tudo, ela pode nos mostrar coisas que nós não estamos vendo, porque Deus não muda. O mesmo Deus que sempre te sustentou e te amparou e cuidou de você, o mesmo Deus agirá nesta luta, neste momento que você está vivendo. Então nós precisamos aprender a sair daquilo que é aparente, daquilo que é visível e ir para a essência, ir para aquilo que a gente não vê, porque há sempre outras perspectivas para a gente considerar, especialmente as do Senhor. Eu quero contar um caso para vocês agora que aconteceu. Uma pessoa que me ligou pedindo oração, chorando muito e lamentando profundamente que ela e a família tiveram que dispor de um bem precioso para eles, importante, que era muito útil.
e ela estava completamente penalizada por causa disso, e falando de tudo que eles tinham perdido ou iriam perder sem aquele bem. E eu orei com ela, falei, animei, falei para não desistir, para ela tentar enxergar que Deus tinha permitido aquilo, mas que haveria benefícios, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E falei, oramos juntas, falei sobre algumas coisas, e dias depois ela comentou o seguinte, que a situação, na verdade, dias depois, pareceu completamente diferente do que naquele dia em que ela se abalou. Porque quando eles foram avaliar, a família foi avaliar o que aconteceu, os benefícios que eles receberam foram muito significativos e muito importantes para eles, para aquela família e para aquele momento. Então, eles não estavam se apercebendo do que Deus queria fazer. Eles estavam com os olhos na perda que eles estavam tendo. Porém, Deus tinha mais para eles a partir daquele acerto, daquela questão que eles estavam vivendo. E dias depois eles já conseguiram compreender isso. Por quê? Porque tiraram os olhos daquilo que parecia uma perda, tiraram os olhos para submeter a sua reação à vontade do Senhor. Isso acontece quando a gente entende que nós precisamos da graça e da ajuda de Deus para não desistir, para permanecer, e para ter um espírito firme, né? Lá em Provérbios 18:14 diz assim: o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas quem pode suportar um espírito abatido, né, irmãos? Então nós precisamos de fato da graça de Deus sobre a nossa vida, e isto pode acontecer quando a gente decide que a gente vai se submeter à vontade do Senhor de uma vez por todas, né? E isto é uma coisa que você precisa escolher fazer, porque isto é um hábito, é uma coisa que vem com a prática. A gente passa muito tempo distraído com essas questões até que a gente entende que a gente tem uma escolha para fazer. Então, o momento certo de entregar a nossa vida de oração, a nossa vida nas mãos do Senhor, é sempre oportuno para viver a liberdade que Ele tem para nós. O momento certo de resistir aos ataques do inimigo à nossa mente e nos livrarmos mesmo de todo o lixo tóxico que ele coloca ali é hoje. O momento certo de permanecer firme na presença do Senhor, entregando a sua vida e a sua vida de oração para Ele, é agora, é este o momento. E você pode fazer isso, né? Eu creio que as respostas que a gente precisa, aquilo que a gente alcança no Senhor é tão significativo quando a gente recebe, e a gente se alegra tanto com isso. Então, queridos, se a gente pode fazer uma escolha entre a aparência, o homem exterior, aquilo que pode ser visto, aquilo que você pode ver, escolha olhar para o seu interior e encontrar aí o dono da sua alma, o Senhor da sua vida, aquele que se entregou por você e é seu mestre e ensina você a ter uma vida diferente. Você também pode optar por tirar os olhos daquilo que é momentâneo, por mais difícil que seja, e enxergar a glória do futuro que está por vir, enxergar o Salvador que virá e vai te resgatar e te levar para morar com Ele. Então, entre aquilo que você pode hoje ver e te abalar e aquilo que você pode desejar e orar, está a sua escolha de não desistir de orar, não desistir de interceder pela sua vida e pela vida dos outros naquilo que é necessário. Isto é algo que nós temos, que o Senhor nos trouxe hoje. Valorize a sua oração, creia na vida de oração, porque ela dá resultados.
A obra que o Senhor tem nas nossas vidas é uma obra transformadora. Então, quanto Deus já fez na sua vida, quanto você já é diferente da pessoa de anos atrás, quando você começou a caminhar com Ele. Fique firme, bem firme, e peça que Deus ajude você a não permitir que a ação do inimigo desanime você, ou te abata, ou convença que você não pode orar porque a sua oração não será ouvida. Pelo contrário, nós cremos sim que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia no Senhor. Então, nós queremos agora orar por nós, orar por todos aqueles que desejam que Deus abençoe a sua vida de oração, abençoe a sua vida com Ele, que fortaleça a caminhada, que deixe a gente próximo a Ele, que não permita que a gente fique abatido ou desesperado ou se sentindo desamparado, porque esta não é a nossa realidade. Então, se você quiser orar comigo agora, eu vou fazer uma breve oração. E enquanto isso, você que tem pedidos de oração, nós já temos alguns que já chegaram aqui para nós, mas você pode encaminhar os seus pedidos de oração aí nos comentários. O pastor ajuda a chegar até aqui, nós vamos mencionando. Amém? Mas antes eu quero fazer uma oração para que Deus nos dê graça e nos ajude. Nós sabemos que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos por causa do poder dEle que atua em nossa vida. Então nós vamos orar por isso agora. Senhor Deus, meu Pai Celeste, em nome de Jesus, nós com gratidão chegamos até o Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra e o seu Espírito para nos ajudar a compreender, Senhor, tantas coisas que às vezes nós temos dificuldade de entender ou de aceitar em nossas vidas. Muitas vezes não conseguimos ver a tua boa mão agindo, Senhor, mas cremos que o Senhor está trabalhando em nós, no nosso homem interior, na nossa alma, fortalecendo o nosso espírito a cada dia. Por isso, Senhor, nós pedimos que a tua obra seja completa em nós, de graça em graça, de glória em glória, Senhor, até que o seu Espírito Santo consiga frutificar em nossa vida e nós possamos dar o fruto bondoso, o fruto benigno, o fruto alegre, o fruto amoroso e produtivo para a tua obra, alcançando a vida de outros que necessitam da sua palavra. Nós te louvamos agradecidos e pedimos a sua ação em nós, Senhor. Por isso nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Nós queremos nos submeter à sua boa vontade, Senhor, pedindo que o Senhor nos capacite a fazermos tudo que o Senhor tem para nós. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.